Mieloma Cast e hoje recebendo a cofundadora da EMF, a chair do nosso conselho científico, doutora Vânia Tisch de Moraes Hungria. Eu sei que você gosta de falar o seu nome inteiro. Tudo bem, doutora Vânia? Bem-vinda. Boa, Cristina. Isso me vai sempre lembrar da minha mãe. Foi gostoso você falar meu nome completo para eu poder lembrar da minha mãe. Bom dia. Bom dia. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto. Eu vou dizer para você que não é que ele é inovador, ele é tão disruptivo, é uma coisa que é uma terapia nova que está acontecendo de uma maneira tão linda. Então, assim, vamos falar de terapias avançadas no tratamento do mieloma. O que a gente chama de terapia avançada no tratamento do mieloma? Na verdade, esse tema de terapias avançadas nos remete a CAR-T-cell, né? Mas eu diria que ontem à noite mesmo eu estava preparando uma aula de discussão sobre tratamento de mieloma em 2025, só que é tão legal a gente contar a história do tratamento do mieloma para chegar em 2025, que eu estava revendo muitas recomendações antigas de tratamento até chegar em 2025. Então, o mais legal, Cristina, é que todo ano a gente tem uma terapia nova que eu chamo de avançada, entendeu? Que hoje praticamente remete a CAR-T-cell. Uhum. Mas são tantas outras terapias avançadas para mieloma, se você pensar nos últimos anos. Antigamente, quando você ia fazer uma atualização de tratamento, você levava 5, 10 anos para ter 1, 2, 3 novas drogas aprovadas. Hoje, quando você olha para o cenário atual, em 4 anos você tem praticamente, eu acho que uns 18 combinações de tratamento, entendeu? Aprovadas. Então, quando eu falo terapia avançada, para mim é tudo que vai acontecendo ano a ano, mas ok. Terapia avançada nos remete a CAR-T-cell. Isso é legal. Ontem à noite a gente estava conversando no telefone. Você comentou comigo o que mudou, né? Porque a gente também falou de CAR-T ano passado. Só que o ano passado a gente falava do CAR-T estudo clínico, CAR-T diferente. Era uma coisa que estava mais longe. E ontem você comentou comigo que você tem dois pacientes, né, que já estão essa semana em processo de CAR-T. Não, eu acho assim. Na verdade, os resultados com CAR-T-cell são excelentes, entendeu? Quando a gente fala foram, é porque nos remete aos primeiros estudos com CAR-T-cell, né? E especificamente o Cilta-cel, que é o Carvykti, que está aprovado aqui no Brasil, o primeiro estudo, fora os estudos iniciais, mas o estudo clássico do CARTITUDE-1, por exemplo, que foi o estudo que incluiu pacientes que já tinham recebido muitas linhas de tratamento. Então, mostrou um resultado excelente, né? Uma taxa de resposta excelente, e foi isso que levou à aprovação, né? do Cilta-cel aqui no Brasil. E aí, o que acontece? Nós ficamos muito entusiasmados com os resultados do CAR-T para pacientes após várias linhas de tratamento. E aí, no Brasil, o CAR-T-cell, o Cilta-cel, eu estou chamando pelo nome porque muita gente confunde, né? Porque CAR-T-cel, você tem CAR-T-cel, é o processo, e você tem para outras doenças também. E no mieloma, o alvo é um anti-BCMA, como tem outras drogas anti-BCMA. Mas, enfim, então o que foi aprovado no Brasil foi aprovado em 2022. Só que não existia como manufaturar o CAR-T-cell na época, porque não tinha quantidade suficiente para os países que estavam aprovados. Então, por isso que você falou. Então, a gente fala no seminário para paciente de CAR-T já faz muito tempo, desde que começou a ser estudado mieloma. 2022 foi aprovado, mas era uma frustração, porque não existia. 2023 a mesma coisa, e só o ano passado que tornou-se uma realidade mesmo ter o Cilta-cel no Brasil, né? E então, por isso que hoje a gente fala com outro entusiasmo. Então,
A primeira paciente que recebeu infusão de Carticel no Brasil foi em dezembro do ano passado, que foi a primeira paciente que recebeu. De lá para cá, muitos outros pacientes já receberam, né? Então, em dezembro teve a paciente, depois em fevereiro outro paciente, só que agora tem muitos pacientes, até porque na época tinham poucos centros que realmente estavam recebendo os pacientes. E vamos falar um pouquinho, como é que é esse processo? Como é que é a terapia CAR-T? Como é feita? Na verdade, a terapia CAR-T, você vai usar os linfócitos do paciente. Que é a célula de defesa, é isso? Que é a célula de defesa. Você vai coletar os linfócitos dos pacientes e esses linfócitos dos pacientes, esses linfócitos vão ser preparados, isso num ambiente vamos chamar, numa fábrica, eles vão ser preparados para eles terem uma ação e destruir as células do mieloma deste paciente, entendeu? Esse preparo é feito no Brasil? Não, esse preparo é feito fora do Brasil. Então, os pacientes são submetidos ao que a gente chama de aférese, que são coletas dessas células, desses linfócitos. Esses linfócitos são levados para os Estados Unidos, que a fábrica, vamos assim chamar, são nos Estados Unidos, vão ser preparados e esse produto vai retornar e aí vai ser infundido no paciente. Agora, é um processo que não tem nada de simples, é um processo complexo, né? Então, esse processo normalmente leva um tempo para tudo isso. E o que o paciente faz enquanto ele espera essa célula ser manufaturada e voltar? Só vou explicar um pouco a respeito do tempo, porque não é um tratamento que a gente fala que está pronto na prateleira. É um tratamento onde você precisa se organizar. Você precisa de uma aprovação, que muitas vezes leva algum tempo, da parte dos convênios, etc. e tal. Então, sempre precisa ser um paciente que tem uma doença que não é uma doença que está evoluindo muito rápido, porque o processo é um pouco demorado. Tem a parte regulatória, que às vezes demora algum tempo para você aprovar, isso varia de seguro para seguro, mas a partir do momento que você coleta a célula do paciente, os linfócitos dos pacientes, pode levar em torno de 40 a 60 dias para o preparo desses linfócitos até retornar esses linfócitos para o Brasil para você poder aplicar. Então, nesse período que a gente chama de esse intervalo que a gente chama de vem, veia para veia, de você coletar e infundir, se você tiver um paciente que não tem uma quantidade tão grande de doença, for muito indolente e tal, você pode até aguardar. Mas muitos pacientes precisam de um tratamento que a gente chama de terapia ponte, que é um tratamento durante a espera do produto manufaturado. E, assim que chega o produto, o paciente recebe um tratamento por 3 dias para diminuir, a gente chama de linfodepressão, que, na verdade, para ele poder receber o CAR-T, você tem que fazer uma linfodepressão para ele receber o CAR-T. Não tem nada a ver com o que é feito no transplante, né? Não tem nada a ver com o que é feito no transplante. Na verdade, no transplante, você coleta células progenitoras CD34 positivo, que são células progenitoras, entendeu? E a quimioterapia, né, que o paciente recebe. Então, no transplante, você coleta essas células, você faz quimioterapia com altas doses de melfalano e o paciente recebe essas células, mas precisa ficar claro que é totalmente diferente. Boa pergunta, Cristine, bem lembrado para comentar. Porque no transplante, você coleta essas células porque as altas doses de melfalano provocam uma mielossupressão tão grande, cai hemoglobina, anemia, cai leucócito, cai plaquetas e você destrói a medula óssea. E essas células, elas não são um tratamento do mieloma, elas são células para tentar recuperar mais rápido a sua pega da medula, entendeu? E aqui não, aqui a gente está falando de quem vai trabalhar para matar. Vamos tentar simplificar. Se ficar complicado, você me fala, tá? O melfalano
em altas doses, é a quimioterapia que vai destruir a doença. No CAR-T, são os linfócitos que vieram preparados que vão destruir as células do mieloma. E no transplante, a quimioterapia, Mel falando, ela não é uma quimioterapia dirigida para o plasmócito. Por isso, para a célula do mieloma, ela destrói tudo. Célula do mieloma, ela destrói a medula, ela destrói outros tecidos e etc. Não é só isso. Esses linfócitos, eles são seus. Eles foram preparados para matar o seu mieloma. Então, é um tratamento muito individualizado, personalizado. Entendi. Porque, como você falou, linfodepressão. Isso. Na verdade, você faz isso para diminuir a quantidade de soldadinhos do paciente, para dar a oportunidade de receber esses novos linfócitos, porque você recebe uma quantidade de linfócitos preparados que vão destruir a doença e eles vão se expandir no próprio organismo, entendeu? Então, para isso, você faz isso que a gente chama de linfodepressão, para você diminuir, para você não matar tudo, para você, vamos dizer, para você dar a oportunidade desses linfócitos que está recebendo, eles se expandirem no próprio organismo. E o paciente fica internado nesse processo? Sim, todo? sim. Fica internado no momento que ele vai, que está chegando suas células, ele vai ser internado para receber. Então, ele recebe primeiro essa química que eu estou chamando de linfodepressão e vai receber o CAR-T. Quando eu comentei com você essa semana de ter pacientes, agora o Brasil já tem um número maior de pacientes, ainda muito longe do que seria o ideal, né? Mas o Brasil tem uma situação também de que, na primeira aprovação, para receber CAR-T-cell, eram pacientes que tinham que já ter sido triplo exposto, né? Que já tenham recebido o inibidor de proteasoma, que é bortezomib, ou carfilzomib, ou ixazomib, ou imunomodulador, ou que é a lenalidomida, pomalidomida e talidomida, e anti-CD38, que é isatuximab e daratumumab. Então, tem que ter sido expostos a 3 classes de drogas, independente da linha de tratamento. Mas existe uma outra aprovação, que é baseado num estudo que os pacientes usaram inibidor de proteasoma imunomodulador, não necessariamente usaram anti-CD38, ou nesse estudo não era necessário ter usado, mas tinha que ser refratário à lenalidomida, que é o estudo CARTITUDE 4. Por que eu fico falando em nome de estudo? É porque esse é um clássico, né? Então, esse estudo levou à aprovação do CAR-T-cell para mieloma, especificamente o cilta-cel, que é o que entrou nesse estudo. Esses pacientes, já na primeira recaída, já podem receber, entendeu? Então, se você tiver um paciente, né, com esse perfil, ele pode receber. E o que eu comentei com você ontem é que eu tenho 2 pacientes essa semana recebendo o CAR-T-cell na primeira recaída. Isso quer dizer segunda linha de tratamento, primeira linha. E você não acha que quanto mais cedo o paciente recebe, quer dizer, menos tratamento ele teve, melhor pode ser o resultado a longo prazo? O que você acha? Os estudos vêm mostrando isso, né? Então, o que a gente vê, todo estudo clínico, as medicações são testadas, as drogas são testadas para pacientes após muitas linhas de tratamento, muitas recaídas, e esses estudos, na medida que você vê um bom resultado, você vai trazendo para linhas mais precoces, né? Porque o paciente que já foi super tratado, ele está mais debilitado, né? Então, isso a gente demonstra mesmo, que usando mais precoce, você tem bons resultados. E tanto que CAR-T-cell é testado como o primeiro tratamento do paciente, que sempre lembrando que o que a gente chama de primeira linha, na verdade, é o primeiro tratamento, né? E o CAR-T-cell não está aprovado como primeira linha de tratamento, mas tem inúmeros estudos com CAR-T-cell. Agora, o que eu acho importante na verdade, essa terapia tem muitas vantagens, e uma grande vantagem é que o paciente recebe o tratamento e fica sem tratamento. Não é um tratamento contínuo, né? É o que a gente chama um tiro, né? Um shot, porque o paciente recebe o CAR-T
e não recebe mais nenhum tratamento. E só voltando ao que você me perguntou, em termos de o paciente fica internado, sim. Quando ele recebe o CAR-T, ele fica internado, porque precisa ser observado por vários aspectos, porque o paciente pode ter citopenia, que é cair leucose, cair plaqueta, cair hemoglobina. Os pacientes podem ter o que a gente chama de neurotoxicidade, pode ter alguma alteração neurológica que precisa ser acompanhada. Então, tem alguns eventos adversos, efeitos colaterais do CAR-T, que são precoces, né? Então, esses pacientes precisam ficar internados para esse acompanhamento. E, normalmente, num centro que está preparado para fazer CAR-T-cell, é uma equipe multidisciplinar que cuida desses pacientes, onde se inclui, inclusive, um neurologista para fazer alguns testes, etc. e tal, devido aos efeitos colaterais. O fato é que é um tratamento que a gente cada vez mais vê de sucesso. Esse ano, agora, tanto na ASCO como no IRRA, foi apresentado dados já de um segmento maior daquele primeiro estudo que levou à aprovação e mostrou que os pacientes, então veja, pacientes que tinham recebido muitas linhas de tratamento, quem respondeu ao tratamento, por volta de 33% de pacientes que respondeu ao tratamento, depois de 5 anos, ainda tinha pacientes vivos e com resposta já. Então, todo mundo vai responder ao tratamento? Não necessariamente. Mas é um tratamento onde a resposta é excelente. Você imagina, Cristine, no estudo do CAR-T, que é esse primeiro estudo que levou à aprovação, quase mais de 90% dos pacientes tiveram resposta com tratamento. Para pacientes que já tinham feito tudo, que já não tinha muitas outras opções de tratamento, entendeu? Então, você imagina que fazendo tudo isso mais precoce, você vai ter mais pacientes respondendo. Quer dizer, está próximo de 100%, não aumenta muito, mas eu quero falar resposta profunda e duradoura, né? Uhum. Porque obviamente que não basta ter resposta, tem que ter resposta profunda e uma longa duração da resposta. Deixa uma coisa importante que você falou, e eu acho importante trazer isso para vocês aqui, é que não é todos os pacientes, não é 100% que nunca mais vai ter nada. Não. Porque a gente ouve hoje nas redes sociais, entre os pacientes, isso, né? Não, se a gente conseguir fazer o CAR-T, a gente nunca mais vai ter mieloma. Eu acho que é importante deixar isso claro, né? Não, isso não é um tratamento que a gente possa falar que é 100% e 100% de resposta, 100% curativo. Não, não é isso. Na verdade, é um tratamento que está trazendo excelentes resultados, respostas profundas, duradouras, mas ainda assim pode existir uma recaída pós-CAR-T. E a recuperação, então, do CAR-T, quando que dá para avaliar? Uma outra dúvida que os pacientes têm bastante. Fiz o CAR-T, quanto tempo leva para eu ver se está dando certo para mim ou não? Olha, na verdade, ficar avaliando resposta ao tratamento é muito importante. Antes de entrar no tratamento, você avaliar o paciente e depois, claro, eu não gosto de fazer uma avaliação muito precoce, entendeu? Mas, normalmente, você pode avaliar do ponto de vista de componente monoclonal, por exemplo, você pode avaliar em 30 dias, entendeu? Às vezes, a gente fica muito curioso, avalia antes, entendeu? Mas não pode achar que precocemente você vai avaliar a resposta. Então, no dia mais 30, a gente sempre quer avaliar, mas precisa tomar muito cuidado nessa avaliação, porque lembrar, Cristine, que para avaliar um paciente com mieloma que tem proteína monoclonal, que tem alteração na eletroforese de proteína, que tem alteração no free light, todos esses pacientes devem ser acompanhados, mas a gente tem que lembrar que uma imunoglobulina, por exemplo, ela não morre da noite para o dia, entendeu? Você pode até destruir um plasmócito, mas a imunoglobulina leva um tempo para ser metabolizada, então precisa ter uma boa interpretação quando a gente está avaliando de proteína monoclonal. Agora, para ter uma avaliação de resposta
do ponto de vista bioquímico, sorológico, que a gente pode dizer, que é por eletroforese de proteína, por avaliação de sangue, por avaliação de urina, a gente pode ir fazendo, mas fazer medula do paciente para ver se teve resposta ou não, isso tem que ser mais de 60 dias, entendeu? Entendi. Porque tem que ficar claro que esse processo é um processo... tudo isso que acontece tem uma reação de destruição, é uma reação imunológica e tem uma inflamação muito grande. Então, por exemplo, às vezes as pessoas querem pedir um exame de imagem e aí pede um PET-CT, por exemplo. É outro universo, porque a gente sabe que determinados exames de imagem que avaliam muito esses exames funcionais, como a gente chama, que eles são muito positivos, eles são positivos para a inflamação e para a doença. Então, tem que ter um pouco de cautela. Quando que eu vou repetir uma medula, quando eu vou fazer um PET-CT, tem que ter um pouco de cautela, porque é novo para a gente tudo isso. Então, você imagina, o paciente recebe o CAR-T. Ele tem um processo inflamatório intenso. Entendeu? Então, você não dá, porque os pacientes, claro, estão ansiosos pelo resultado. Você pedir um exame de imagem muito precoce, por exemplo, um PET-CT, entendeu? É um pouco complicado, precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes você vai ter um exame positivo, mas é processo inflamatório, não é doença, entendeu? Entendi. Então, o fato é que tudo isso que os pacientes têm de efeito colateral com Cilta-Cel, que é síndrome de liberação de citoquina, os ICANS, que são os eventos neurológicos, é tudo por um processo imunológico e por uma grande inflamação. Então, precisa tomar cuidado quando for interpretar determinados exames, saber que o paciente está passando por um momento, vou chamar assim, gostei, uma grande inflamação. Então, alguns exames devem ser evitados, porque eles podem ser confundidores, entendeu? Então, só repetindo, proteína monoclonal é muito fácil, porque é no sangue e tal, você pode ir avaliando. Mas medula, imagem, precisa esperar esses exames estarem mais adequados para você, e até para não ficar colocando o paciente exposto a determinados exames sem necessidade, né? Porque biópsia e medula óssea é fácil para o médico pedir, mas para o paciente que está fazendo não é tão tranquilo assim. Né? Tá bom. Doutora, eu queria agradecer a sua participação hoje, que você deixasse uma mensagem para os pacientes. A mensagem é sempre para dizer que, nossa, cada dia que passa a gente vai ficando assistindo os melhores resultados para o tratamento dos pacientes, e isso é uma alegria hoje poder ter tantos pacientes que têm uma excelente qualidade de vida, uma boa resposta ao tratamento. E aí, na esperança sempre de vir a cura cada vez mais próxima. Isso aí. Obrigada para você que ficou com a gente e até a próxima.